ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Se você tem mais de 60 anos e sente dores nas costas, é possível que esteja sofrendo de uma doença popularmente conhecida como bico de papagaio. O senhor já comentou do bico de papagaio. Explica pra gente o que é essa doença. O bico de papagaio é a artrose, né? Quando você tem, então, esse desgaste da junta de um osso com outro, e o que acontece também na vértebra, é que tem uma reação de tentar aumentar a área de contato entre essas estruturas ósseas. Isso na coluna forma como se fosse um bico de papagaio, e daí o nome popular de bico de papagaio, que a gente vê essa imagem semelhante a esse bico na radiografia. Mas isso nada mais é do que a artrose, um desgaste da junta, da articulação de uma vértebra com a outra, que na maioria das vezes a gente também tenta o tratamento conservador, onde a gente vai tentar melhorar a musculatura que sustenta a coluna, com fisioterapia, com RPG, melhorar a postura dessa pessoa também com RPG, numa fase um pouco mais tardia, atividade física sem impacto, que também vai ajudar a não formar mais esses bicos de papagaio e evitar que eles se tornem dolorosos. E, na imensa maioria dos casos, isso já é suficiente. Quando não é suficiente, aí você tem que operar. Para artrose, você tem tratamentos minimamente invasivos, como é a risotomia, que é você danificar a inervação dessa região, mas isso normalmente é um tratamento mais paliativo do que definitivo. E você tem um tratamento mais definitivo, que é você eliminar o movimento entre essas vértebras, que é o que a gente chama de artrodese. Você funde, você gruda uma vértebra na outra, elimina o movimento naquela área que estava gasta, essa área gasta para de ter movimento, para de doer. E existe alguma prevenção do bico de papagaio? Existe algum método para que a pessoa não sofra, não tenha esse desgaste, essa artrose? Esse desgaste, existe o desgaste natural da idade, mas existe o desgaste prematuro, que você pode tentar evitar. Você evita isso mantendo sempre um peso adequado, uma postura adequada e fazendo atividade física para que a musculatura que sustente a nossa coluna seja bastante trófica e que no esforço nosso do dia a dia a maior parte dele seja absorvida pela própria musculatura e não implique num desgaste dessas juntas que a gente tem entre uma vértebra e outra. E a pessoa que tem corcunda ou corcunda também é artrose? Normalmente não. Você tem desvios na coluna, a gente tem escoliose, quando o desvio para o lado, e a gente tem a cifose, que é o desvio para frente, que normalmente dá essa corcunda, tá certo? Então, com o envelhecimento, você pode ter uma cifose pelo próprio achatamento leve e gradual que as vértebras vão sofrendo. Isso nem sempre é doloroso e nem sempre precisa de tratamento. Vai precisar de tratamento se ele é doloroso, se ele é causado por essas fraturas por osteoporose, aí vai precisar de um tratamento. As escolioses e as cifoses, que são essas deformidades da coluna, elas também têm diversas causas. Elas têm causas desde que a pessoa nasceu com um defeito e que vai levar à formação desses desvios, até alterações que acontecem na adolescência, que também são comuns na idade de maior crescimento, você ter um desvio na coluna, e também pode ter com a idade pela própria artrose causar desvios na coluna. Cada faixa etária, cada doença tem um tratamento específico. Na maior parte das vezes, a reabilitação com fisioterapia, com RPG, com atividade física, corrige. Quando são curvas mais graves, ou por malformação, ou na própria adolescência, ou na própria idade adulta e nos idosos, e é uma curva muito grande, progressiva, aí muitas vezes você precisa de fazer tratamentos cirúrgicos para corrigir, que na maior parte das vezes envolvem você fazer uma correção e uma artrodese. Então você tem que corrigir a maior parte que você consegue dessa deformidade e grudar as vértebras envolvidas nessa deformidade para que ela não volte a progredir e não cause outros sintomas. ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.